pessoal, estamos de volta com a parte 2 do episódio de holding. E ainda tem muita coisa pra gente falar aqui com o Belido, né, Belido? Faltou a gente falar de quê, Marina? O que tu... Impostos. O que eu preciso pagar quando eu vou montar a minha holding? Quais são as alíquotas? O que eu tenho direito à isenção? Quais são as condições? É muita coisa, né? Muita pergunta, né? Vamos lá. Quando nós vamos fazer uma holding patrimonial, nós estamos trabalhando com os bens desse patriarca ou matriarca. Primeiro passo, nós vamos pegar esse patrimônio que está declarado na declaração de imposto de renda da pessoa física, do patriarca e da matriarca ou da matriarca, porque a lei permite. A partir do momento que você é casado, você pode alocar os seus bens todos em apenas uma declaração, ou do marido ou da mulher. E aí você pega aqueles bens, está tudo declarado, você vai trazer para a empresa. Quando você traz para a empresa, você deixa de ter os imóveis e você passa a ter cotas, participações societárias. Quando você traz esses imóveis para a empresa holding, você tem o primeiro imposto, ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Imóveis. Não é bens móveis, bens imóveis. E aí, a nossa Constituição, ela garante que ao integralizar bens em uma empresa, você tem a isenção do ITBI. Só que existem algumas ressalvas. E aí o STF, ele tem batido o martelo que se a empresa, ela vai utilizar esse patrimônio que está sendo integralizado para geração de riqueza. O que é geração de riqueza? A empresa, ela gera o quê? Ela gera riqueza. E essa empresa, ela vai ter geração de riqueza, no primeiro momento, é isento. O que acontece? Se a empresa for do segmento de aluguéis, você vai ter que ver a atividade preponderante para definir se nos próximos 3 anos, se a atividade preponderante for de aluguel, não será devida a isenção, ou seja, vai cobrar que pagar o ITBI. O que acontece é que em alguns municípios, ele já olha essa questão do aluguel e não quer esperar os 3 anos, já quer cobrar. Aí você tem que entrar com mandato de segurança para você não pagar. Mas na grande maioria dos municípios, e aí o ITBI, ele é um imposto municipal. Na grande maioria dos municípios, a gente não tem problema. Você integraliza tudo bonitinho, tem a isenção do ITBI. Você tirou os seus bens da pessoa física, bens imóveis, levou para a pessoa jurídica, pegou esse contrato social, levou no cartório de registro de imóvel e fez a mudança das matrículas. Saiu do Joãozinho e passou para empresa do Joãozinho. Joãozinho e Participações. Joãozinho Holds S.A. Joãozinho Hold LTDA. Isso. Não vamos usar o SA nesse momento. LTDA. Perfeito. Você agora tem participação na empresa Joãozinho Participações Limitada e a sua empresa, ela passou a ser dona dos imóveis. Venceu a primeira etapa. Agora, nós vamos analisar. Só uma dúvida rapidinho, Belido. Nessa parte, passou os 3 anos, beleza, o município ele vai querer cobrar agora. Ele sempre quer logo, né? Mas aí, passou os 3 anos, ele pode cobrar?
Pode. Se a atividade preponderante Principal. for de aluguel... E se não for de aluguel? Não, tá isento. Tá isento. Tá isento, tá de boa, tá tranquilo. Uhum, Sem entendi. nenhum problema. Então, no caso, se você não... Porque às vezes a pessoa vai abrir uma hold, alguma coisa, sai botando atividade lá, feito louco. Então, é uma coisa que tem que ter cuidado, né? Claro, aí a especialidade faz toda a diferença. Olha só, um simples KNAI. Um de simples aluguel KNAI. Que você poderia pagar um ITBI dependendo, né, do valor do imóvel gigantesco. Você tem municípios no Brasil afora de alíquota de 3% de ITBI. Em Boa Vista é 1,5%. 1,5%. Então, pensa aí, num patrimônio lá de 1 milhão, 1,5% você já tem noção, né? Se for um patrimônio de 10 milhões, 1,5% é muita grana. E você está economizando de forma lícita. Ok, você está com a hold, o papai lá, Joãozinho, e a mamãe Mariazinha são regime de comunhão parcial de bens. Se for regime de comunhão universal, não pode entrar os dois. Só entra um. Isso para qualquer empresa, né? Não é só para hold, é para qualquer empresa, não pode. Exato. Então, comunhão parcial de bens, está lá a mamãe e o papai, Joãozinho e a Mariazinha. Agora, nós vamos trabalhar as doações, porque nós vamos fazer a sucessão desses bens. Olha o que eu falei, sucessão dos bens. Quais bens? Eu não vou fazer a sucessão dos imóveis, eu vou fazer a sucessão das cotas. Das cotas. Que é aí onde tá o pulo do gato. Hold, você é isento de ITCMD na hold? Claro que não. Você paga ITCMD na hold. Porém, a forma que vai ser feita, você não vai precisar pagar. Porque você não vai estar fazendo essa sucessão dos imóveis, e sim das cotas. Estou fazendo das cotas. E olha que detalhe. Os imóveis que eu transferi, somando todos, a preço de custo dá 100 mil. A preço de mercado dá 1 milhão. Opa, a lei me permite transmitir a preço de custo. Eu transmiti por qual valor? 100 mil. As minhas cotas é que valor? 100 mil reais. Agora eu vou doar as minhas cotas de 100 mil. Eu vou doar para quem? Para os meus herdeiros. Eles estão no contrato também junto? Vai entrar agora. Na segunda alteração, vai entrar na próxima alteração contratual, onde eles vão receber as cotas. Aí você me pergunta, mas Belido, por que ele não entra com um valorzinho lá, com o dinheiro dele mesmo? Calma. Se ele for casado, se ele entrar com R$1.000 como sócio, esses R$1.000 dá direito à esposa ser dono. A gente coloca, claro que é analisado, cada caso é um caso. Eu tô dando assim para você ter uma noção. Ele entra sem tirar nenhum centavo do bolso. Ele vai receber tudo como doação de quem? Do papai e da mamãe. Ele vai receber de doação 100 mil ou 1 milhão? 1 milhão? Não. 100 mil. Ah, 100 isso das cotas, mil, no porque caso, eu isso das tô doando cotas. as cotas. As cotas. E agora essas cotas, elas serão doadas em que condições? Uma parte todo ano. Não, integral. 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 Primeiro, vou doar com usufruto vitalício com poder de gestão. O que é usufruto vitalício? Olha, meu filho, papai está doando essas cotas, mas você de verdade só vai ser dono dessas cotas quando o papai partir para uma nova vida. Ou seja, Enquanto tá no teu nome, mas quem manda sou eu. Quem manda sou eu. Usufruto vitalício com poder de gestão. Ok, doei com essa condicional. Segunda condicional. Olha, filho, eu estou doando essas cotas com cláusula de incomunicabilidade. Filho, você é casado. Seu regime de casamento é A, B ou C. Não importa o seu regime de casamento. Papai está doando essas cotas com cláusula de incomunicabilidade. O que quer dizer isso? Papai está doando para você.
não é para sua esposa. Então, se um dia você separar, essas cotas, elas não se comunicam. Elas não vão para o divórcio. Elas não vão para o inventário, vírgula. Agora eu tenho a cláusula, filho, eu estou doando com cláusula de reversão. Essa é interessante. A cláusula de reversão, filho, papai está doando para você. O ciclo natural da vida, filho, é que você enterra o papai. Mas a vida nos mostra muitas surpresas. Se você for primeiro do que o papai e a mamãe, o que o papai doou para você, essas cotas Automaticamente volta. automaticamente volta pro papai. E o papai faz o que quiser delas. Não vai pros netinhos do papai, que são os seus filhos, e não vai pra sua esposa, que é minha nora querida. Não vai. Então, assim, se acontecer do papai ir primeiro, não se fala em reversão. Entendeu? Porque aí se concretizou o objetivo da holding. A sucessão. Se concretizou a sucessão. Então, quando eu disse lá que não vai para o inventário, desde que o filho morra primeiro. Porque se o papai vier a falecer, pronto, concretizou, já não se fala mais em cláusula de reversão. E é uma economia que você vai ter também de não precisar do inventário, né? De não precisar fazer o inventário, porque você fazer o inventário é caro. Você tem Muito que... caro. Se não me engano, para o inventário ser finalizado, você tem que primeiro pagar todos os impostos que são devidos. Então, todos esses impostos que, como hold, você deixou de pagar, no inventário você teria que pagar. E teria que pagar... Mesmo cash. se for Agora feito... imagina uma família que tem 10 milhões de patrimônio. Às vezes esses 10 milhões de patrimônio é uma fazenda só. É verdade. E não tem aquela renda. Aí não tu vai tem aquela imaginar, renda, o pessoal precisa de 1 milhão para pagar de imposto e não tem. O inventário vai ficar quantos anos? Mesmo parado. se for feito pela via extrajudicial, eu estou passando por um inventário. Nós perdemos o ônibus passou e a gente não entrou dentro do ônibus no momento de constituir a nossa holding. Infelizmente, interditamos a nossa mãe por má orientação de um advogado ruim. Então, essa é a grande diferença. E hoje estamos tendo que desembolsar uma quantia absurda para finalizar. Isso porque tem, né? Imagina se não tivesse a dor de cabeça, o problema que tu ia arranjar para resolver isso. Ia ter que pedir dinheiro de agiota para pagar ali. Porque acontece. Né? Mas vamos lá, nós estamos falando das doações. Primeiro, falamos da doação com cláusula de usufruto vitalício com poder de gestão. Papai e mamãe manda, filho, você só vai ser dono de verdade quando papai e mamãe deixar essa vida para outra melhor. Fizemos a cláusula de incomunicabilidade, muito bem explicado. Fizemos a cláusula de reversão. Essa cláusula de reversão eu não consigo aceitar. Um planejamento familiar que não tem essa cláusula. Então, assim, ela é base. Por quê? Se o filho vier a faltar primeiro do que o pai, se não tiver a cláusula de reversão, quem vai ser o dono? A nora. A nora ou o genro. E aí você tem a cláusula de impenhorabilidade dessas cotas. E se você quiser dar uma segurança para não permitir que não venha a ser vendido as cotas, você doa com cláusula de inalienabilidade. Ou seja, não pode vender. Existem discussões, porque depois que o patriarca e a matriarca vêm a faltar, aí eles podem entrar na justiça e querer discutir para fazer o que bem interessar a eles, né? Mas pensa comigo, nós falamos do usufruto vitalício com poder de gestão. Se eu tenho o pai e a mãe, eu vou instituir o usufruto com o direito de acrescer. O que é o direito de acrescer? Olha, o usufruto é do papai e da mamãe. Se o papai morrer, o usufruto continua para a mamãe. E se a mamãe vier a faltar? O usufruto continua para o papai. Ou seja, tem que ir os dois.
para Excelente que os colocação, filhos venham a desfrutar. Mas isso só é legal quando a família quer. Porque é muito comum o patriarca falar assim: olha, doutor, é o seguinte, se eu vier a partir, a minha esposa sempre foi dona de casa, ela não vai ter condições de levar adiante esse negócio. E se a minha esposa partir, eu não vou ter cabeça para administrar esse negócio sem a mulher que me ajudou a conquistar tudo que eu tenho. Eu não quero. Aí você não coloca o direito de acrescer. Mas em outras situações, não, doutor, ó, minha esposa aí tá lúcida, se eu vier a partir... E aí, mulher, o que você acha? Não, eu quero administrar. Quero estar junto com os meninos, mas o poder tá nas minhas mãos. Pronto, direito de acrescer. Isso funciona muito bem. Aí vamos lá. Você fez a doação das cotas. Qual imposto que você tem que pagar agora? O ITCMD. Esse é pancada. Você vai pagar 4%. Aqui a legislação em Roraima é tranquila. Vai recolher os 4% sobre o valor das cotas e não vai ter nenhum problema. Finalizou o processo de holding? Não. Você finalizou o processo de doação. Só um adendo aqui, uma dúvida. A Marina até chegou a comentar dessa parte de... Não existe uma isenção? Tipo assim, até tanto que você fez de doação, você não precisa... Isenção anual. Você não precisa pagar. Não seria interessante, não sei se caberia fazer isso aos poucos? Por exemplo, vamos supor que o patriarca aí tem 50 anos, ainda tem um longo período pela frente. Né? Então, vamos estar constituindo essa roda aqui, fazer essas doações anualmente, até completar. Vamos dizer que o ciclo demore 15 anos. É possível isso? É possível, mas aí a gente tem que entender o seguinte: o que você está economizando de inventário, o que você está economizando de problema, será se vale a pena eu ficar doando parte? O problema aqui não é dinheiro, o problema aqui é evitar confusão. O problema aqui é eu ter o prazer de fazer a minha sucessão em vida por completo e não pela metade. Mas nós não queremos dar dinheiro pro Haddad. Mais dinheiro Calma, pra ele. calma. Existem outras estruturas que você pode evitar o ITCMD. Existem outras estruturas de holding. E aqui eu vou citar pelo menos uma. Olha só. Você está com a empresa, a holding patrimonial constituída. Ok? Ok. Tá aqui o patriarca. Agora, eu vou montar uma holding familiar, uma outra empresa, outro CNPJ. O papai e a mamãe ficam assim: pô, doutor, onde é que eu vou arrumar dinheiro para pagar o contador? Falei: chefe, se o seu problema é pagar contador, holding não é para você. Exatamente. Então, assim, holding, o que você economiza são valores tão altos que se você quiser economizar na água, você vai colocar tudo por água abaixo. Então, vamos lá. Agora você vai abrir uma holding familiar. Vai colocar no CNAE participações societárias. Você vai colocar lá um capital social de 10 mil reais. Calma. Nós temos uma holding de 100 mil em imóveis e agora o papai lá, junto com a mamãe, está abrindo outra holding familiar. Ele, com quantos mil que eu falei? 10 mil? 10 mil reais. Esses 10 mil reais, que poderia ser 100, poderia ser qualquer valor, ele está abrindo a empresa com dinheiro ou com bens imóveis? Com dinheiro. Com dinheiro. Essa empresa, ele coloca lá o filho 1, filho 2 e o filho 3 e ele faz a doação desses 10 mil reais em dinheiro. Ele faz a doação desses 10 mil reais em dinheiro, com as cláusulas de usufruto vitalício, com a cláusula de incomunicabilidade, com as cláusulas de reversão, impenhorabilidade, todas as cláusulas necessárias. Ok. Quem é usufrutuário dessa empresa holding familiar? É o papai e a mamãe. Quem são os proprietários, que só vão ser dono depois que papai e mamãe morrer?
Os filhinhos. Os filhinhos. Qual é o capital social dessa empresa? 10 mil. 10 mil reais. Essa empresa que foi constituída, ela não vai receber doação da outra empresa que é dona dos imóveis. Ela já pagou ITCMD sobre os 10 mil, tudo bem? Doou em dinheiro. Ela vai comprar. Ela vai comprar por qual valor? Ela não vai comprar pelo valor de 1 milhão, que vale os imóveis. Ela vai comprar pelo valor de 110, para não ser o mesmo valor que foi integralizado. Então, ela tem 10 mil, ela vai comprar pouco a pouco as cotas da empresa, da holding patrimonial. Quanto que ela pagou de TCMD? Nada. Nada. Que maravilha. Então é uma sacada, é uma forma de você fugir do ITCMD. É uma forma lícita. Lícita de fugir de do você ITCMD. fugir do ITCMD. E não ter que ficar naquele, todo ano ter que transferir as cotas. Lembrando, gente, que, me corrija se eu estiver errada, eu li um artigo esses dias falando que a holding familiar, a holding patrimonial, elas ainda não têm uma legislação específica, são jurisprudências, que só a holding clássica, aquela que você explicou no início do episódio, que tem uma legislação lá de 1974, 74, que é a lei das SA. Então, aí a que gente é a holding vê pura, que é a holding de participações. a holding pura, isso. É. Mas já está instaurado que tudo é legal, tem várias jurisprudências. Não tem nada de errado. Não tem nada de errado, é tudo legal, tudo ok. E essa parte de hold pura e hold mista. Hold pura é basicamente você abrir Participações. para participar de empresas. É. Ponto final. Ser Os hotéis controladora. fazem muito, né? Redes Sim. de hotéis, eles Aí fazem tem a muito hold isso. mista, que é já para proteger patrimônio, para fazer sucessão, para Sim. fazer outras coisas. E eu achei um caso engraçado, que você pode dar nome de hold para tudo, né? Então, hold familiar, hold patrimonial, hold empresarial. veicular, hold não sei o quê. Então, por exemplo, tem aqui uma locadora de carro que tem um patrimônio, né? E tem uma frota de carros. Ela abriu uma hold veicular, botou todos os carros lá. Aí abriu uma hold patrimonial, que era para botar o restante das outras coisas e tudo É mais. interessante com veículos para vender dentro da holding? O os que me veículos? falaram dessa situação era o quê? Por que abriram essa hold veicular? Porque qualquer coisa que pudesse vir a acontecer referente à frota e tudo mais, né? Para que não alcançasse os outros patrimônios. Eu falei, rapaz, será isso daí, né? Porque Mas tá aí querendo alcança os outros carros. vender mais uma hold? Olha, Marina, é muito fácil você entender por que eu vou montar uma holding. E a pergunta é, se eu vou montar uma holding com o objetivo de proteger, tudo que eu venha a fazer, eu vou fazer com o interesse de trazer proteção. Faz sentido você colocar um carro numa holding? Não faz. Não faz nenhum sentido. Não faz Nenhum. sentido, porque um carro, eu posso estar com ele na estrada, em qualquer lugar, e acontecer um acidente. Exatamente, é um risco Um altíssimo. risco altíssimo. Nesse acidente, eu posso ter, por mais que eu não queria. Porque acidente ninguém faz porque quer. Por mais que, fulano morreu. A família vai buscar indenização. Vai buscar indenização na onde? Na holding. empresa holding. Ela é a dona do carro. Exatamente, é um risco muito alto. Então, assim, eu compraria um carro em uma outra empresa. Não numa empresa holding. Não pode misturar, não é recomendado, né? Misturar bem imóveis com bens imóveis. A não ser justamente por conta disso. que eu tenha esses veículos como... Como é que é o nome daquelas... Atividade econômica. Não. Ativo Não. para comercialização? Não, é quando você Ativo guarda um imobilizado. veículo por 10, 20... Você é colecionador. A não ser que você quer comprar um E aí não veículo... sai, tá lá não sai, só pra tá olhar. lá. É para coleção. Para coleção e para negócios, né? Ó, doutor, esse carro aí, ó... Pô, você não acha lugar nenhum. Paguei 10 mil em 1980. Te vendo por 1 milhão. Melhor que terreno. Melhor do que terreno, tá aí. Então, assim, ó, o princípio da hold é trazer proteção, é fazer sucessão, é ter uma economia tributária de forma lícita. Então, assim, não é uma coisa que você
pega, por exemplo, tá empacotado. Não. Você vai adequar para a família, você vai analisar, você vai conversar, você vai entender qual é o desejo daquele patriarca, daquela matriarca. E não só entender qual é o desejo, eu acho que o papel do advogado é aconselhar e abrir a mente do patriarca acerca de tudo de ruim que pode acontecer. Quando você falou dessa opção do patriarca, do papai e da mamãe, que o papai, não, quando eu morrer já divide a minha parte entre os filhos. Eu li uma notícia, tem uns meses já, de uma família, que eles abriram uma holding familiar e colocaram ações, né? O senhor tinha ações desde de 20 anos de idade, então eles fizeram a holding, ele, a esposa, e os 3 filhos eram os herdeiros. Ele optou por essa opção de separar, quando ele viesse a faltar, dividir logo a parte dele. E o que aconteceu? Olha só que engraçado. Um filho morreu e os 3 herdeiros desse filho se tornaram os herdeiros do pai e mudaram o estatuto da holding. Fizeram uma reunião que só eles compareceram, conseguiram mudar o estatuto e venderam as ações. E a mãe, a vovó, no caso, ficou sem renda. Então, ela acabou processando o banco que permitiu a venda dessas ações e estava correndo na justiça. Mas eu achei um absurdo tão grande. Gente, como é que eles conseguiram, né, manobras, pedaladas jurídicas? Por quê? Primeiro que eu acredito que o advogado não deve ter orientado bem, ou então foi mal feito. Porque para fazer, dá para fazer, né? Mas assim, quando realmente você vai ver a prova dos 9, não, peraí, esse negócio foi feito errado. Então, foi um negócio que me deixou de cabelo em pé. E quando você falou ali que o papai pode preferir a usufruto passar para a mamãe ou já dividir a parte dele. Sim, sim. E assim, ó, uma coisa interessante. O assunto planejamento patrimonial, nós estamos falando da ferramenta holding, tem outras ferramentas como o inventário, como o fundo de ações, fundo fechado. Você está falando de patrimônio. Aquele papai, aquela mamãe lutou 30 anos, lutou uma vida. E agora ele está preocupado em como fazer com que esse patrimônio não venha esfarelar, não venha se desfazer, não venha cair nas mãos por completo, nas mãos do governo. Então, assim, é um assunto que você tem que ir muito devagar. Porque, assim, ó, primeira coisa, o dono daquele patrimônio, ele vai dizer assim, doutor, que história é essa de doação? Eu vou doar tudo que eu tenho para os meus filhos, eu vou ficar com o quê, doutor? Aí você fala, calma, meu patrão, calma. Você vai continuar dono de tudo. Eles só e somente serão donos quando o senhor partir. Será, doutor? Sim. Vamos olhar o que diz a nossa legislação. Aí você mostra e diz, parece ser bom. E quem é que vai ficar com a chave do cofre? É o senhor pode vender, o senhor pode comprar, o senhor pode fazer o que o senhor quiser. Agora calma. Enquanto as suas faculdades mentais estiver funcionando. Porque se Deus o livre e guarde, se tiver um problema, ficar aí em condições que não consegue tomar decisão por questão de doença, de enfermidade, não dá para colocar tudo a perder. Nesse caso, nós temos que deixar pré-determinado como o senhor quer essas regras. Doutor, tem como colocar no contrato? Tem. E aí, um dos segredos de uma holding de sucesso, um dos segredos de um bom planejamento familiar, patrimonial, tributário, é você descrever no contrato o desejo desse patriarca, dessa matriarca. É a parte mais difícil. É a parte que tem mais valor. O desejo, tu diz assim, me fala aí o que tu realmente deseja e coloca ali como se fosse com as próprias palavras dele? Isso? E você vai colocando dentro da legislação permitida ali, dentro do contrato social.
Então, assim, ó, você pega lá um contrato social de uma holding, você vai ter cláusulas lá, por exemplo, olha, a distribuição de lucro, ela vai ser desproporcional. Ou seja, eu como patriarca e matriarca posso pegar o lucro todo para mim. Mas quando eu partir dessa vida, o lucro deverá ser proporcional. Zezinho, Miguelzinho, Anjinho, todos vão receber iguais. É um desejo do patriarca. Olha, é o seguinte, caso eu venha sofrer penalidade não, caso eu venha sofrer alguma enfermidade, jamais vocês poderão colocar papai e mamãe no asilo. Obrigatoriamente deverá ser cuidado com cuidadora dentro de casa, nos melhores hospitais, e quem vai custear é a empresa. Tá lá. Vai colocar como responsável para cuidar do papai e da mamãe fulano A, fulano B. É desejo dele. Maravilha. Engraçado, né? Que dá pra fazer uma amarração tão bem feita Sim. que evita muita dor de cabeça. Como evita? Por exemplo, eu posso colocar no contrato que as cotas não deverão ser vendidas para estranhos. Só entre os... Somente entre a família. Ou que pelo menos a família tenha a preferência. O contrato social de uma empresa é a certidão de nascimento do seu filho, da sua filha. E aí entra o direito societário. Né? Você aprende, você vai lá descrevendo, colocando. E o Código Civil, ele é bem claro. Os administradores deverão ser nomeados por 2/3 se o capital social não for integralizado. Sendo integralizado, maioria simples. O que é maioria simples? É 50 mais 1. Aí você no contrato fala assim, olha, aí o Código Civil, salvo disposição em contrário no contrato. Aí no contrato você fala assim, epa, aqui não é 50 mais 1 para trazer administrador, não. Para trazer administrador tem que ser no mínimo 2/3. Quanto que é 2/3? 66%. Opa, tem que ser totalidade. Todos têm que concordar. Todos têm que concordar. E é onde entra você fazer tudo com calma, né? Porque tudo isso não dá pra fazer nas pressas. Não dá. Aí vem, o que prevalece? O que está no contrato? Ou o que o Código Civil permite? O que está no contrato. O que está no contrato. Se eu não estiver indo de encontro ao Código Civil, você quer um exemplo de encontro? Ah, tem 3 sócios, papai, mamãe e filho único. Papai e mamãe têm direito ao lucro. Nunca o filho único vai ter direito ao lucro. Tá errado, o Código Civil proíbe isso. Se é sócio, ele tem que ter direito aos lucros. E aquela situação também, né? Vamos supor, às vezes tem ali uma família com 5 filhos, aí tem aquele filho que... Ovelha negra. A ovelha negra. Aí, o pai... Ou então até mesmo o filho fora do casamento. Fala, Filhos não, fora do casamento. tem como eu separar? Eu doar todas as minhas cotas, doar tudo, não sei o quê, pros meus 4 filhos do meu casamento e o de fora eu deixar sem? Eu vejo sempre. A em gente caixinhas de sabe perguntas. que não existe essa possibilidade, mas eu queria que tu tentasse explicar um pouquinho isso, do porquê, né, não dá certo. Você tentar deixar um de fora, mesmo que ele tenha o direito legal. Né? Vamos nesse caso específico. O filho ovelha negra é o filho fora do casamento, certo? Pronto, Não é sempre isso verdade. Às vezes eu tenho um filho dentro do casamento que é um usuário de droga, que é o famoso ovelha negra. Que a gente sabe que vai deteriorar tudo. Mas vamos considerar que esse é fora do casamento. É mais fácil de falar. O filho fora de casamento é a ovelha negra. Ok. Se você não respeitar o direito desse filho que é fora do casamento, quando o papai partir, não precisa papai e mamãe, basta um. Papai partir ou mamãe, ele entra pedindo o inventário do que é devido a ele. E ele prova que é filho. No que ele provou que é filho, tudo que você fez vai ser desconsiderado e a parte dele vai ser colocado na mesa. E tem mais. Se houver desrespeito, o que é de direito dele, o Código Civil chama de sonegado.
Você já pensou o que é um sonegado? Como é que é? Eu não entendi. Quando... Só pode repetir essa parte de novo, essa parte do sonegado? Vamos lá. Vou tentar falar novamente. O papai vier a faltar, ou a mamãe, só que se é filho fora do casamento, ou ele é só filho só do papai, ou é filho só da mamãe. Vamos imaginar que ele é filho só do papai. O papai faltou, morreu. O filho chama para o inventário, vai contratar um advogado, e o advogado vai chamar à mesa tudo o que era devido ao filho, que não ganhou nada. Aí, ok, o juiz vai tomar conhecimento, e ao tomar conhecimento, se algum dos filhos tentar esconder, o Código Civil fala que esse filho pode ser considerado sonegado. O que é sonegado? Ele pode ser excluído da herança. Ui, é uma coisa então, que ninguém assim, quer, né? não se mexe Exatamente. em direito de herdeiro. Se é filho, é filho. É filho. Agora você tem outros meios. Por exemplo, quando nós falamos do direito de família, nós temos duas coisas. Nós temos o disponível e a legítima. A legítima, pensa comigo, seu patrimônio é 100 mil reais. 100 mil reais. Tudo que eu tenho é 100 mil reais. Está lá na conta. Você quer ter quantos filhos? Eu quero pegar um exemplo que vocês queiram aí. 2, 3, 4, 5... Vamos botar 2, né? 2, para facilitar nossos cálculos. Pronto. Obrigado, Douglas. Você tem 2 filhos. A legítima de 100 mil é 50. A legítima de 100 mil é 50. Os outros 50 é a disponível. A disponível, ele pode doar, deixar em testamento, fazer o que quiser. Ele pode falar assim, minha cuidadora fez tão bem para mim, 50% da minha disponível eu quero deixar para ela. Ok? Os outros 50% é o quê? A legítima. A legítima eu tenho que respeitar. Quantos filhos eu tenho? 2. Então metade da legítima é para cada filho. 25 mil? 25 mil. Mas, Belido, e a disponível? Eu dou para quem eu quiser. Eu posso pegar esses 50 mil e dar para quem? Para um dos filhos. Para um dos filhos. Para o filho 1. Então vai ficar um filho de forma lícita com 75%. E o filho 2 de forma lícita com quantos por cento? 25. 25. Então, quando você trata de herança, você tem que saber fazer conta. Tem que saber fazer conta. Por quê? Eu posso trabalhar esses detalhes. E um exemplo prático que a gente tem aí, né? Que você ficou até de falar a diferença que ocorreu do Gugu com o Silvio Santos. Pronto! Que é algo recente agora, pra gente ter uma noção aí do que aconteceu. Olha que bacana. Qual a diferença do planejamento familiar de Silvio Santos e do Gugu? É simples. Silvio Santos não escondeu nada com relação às suas filhas. Quantas filhas Silvio Santos teve? 6. 6 filhas. Sabia que uma é adotada? A filha adotada, ele teve o cuidado de ter o mesmo valor, a mesma quantidade de bem. Silvio Santos casou quantas vezes? 2. A Cidinha veio a falecer, a primeira esposa, e ele se arrepende amargamente porque diz que esse casamento não era mostrado, era bem escondido, porque nos auditórios ele queria se preservar para as mulheres da plateia não ficar envergonhados em ficar apalpando ele, mexendo com ele, enfim. Ele conta que se ele tem uma dor, um arrependimento, é por ele ter escondido a Cidinha. Escondeu, inclusive, a filha que teve. Uma filha da Cidinha e uma outra filha que foi adotada. Ok. Casou com a Dona Iris. Dona Iris teve todo o que lhe é devido e um planejamento familiar. Silvio Santos fez tudo em vida.
Aliás, viveu bastante, né? Com certeza, 93 anos. Ele já vinha fazendo o planejamento dele há mais de 20 anos atrás. Se você for observar, você pega aí 93 menos 20, quanto eu tenho? 73. Então, um bom tempo que ele já vinha esperando, né? Uma coisa que ninguém consegue fugir. E aí, Silvio Santos fez tudo certinho. O que o Gugu fez? Nada. Ele fez. Fez alguma coisa? Ele fez um inventário. Nesse inventário ele lembrou de todo mundo, inclusive de um sobrinho. Mas esqueceu de quem? Da mãe dos filhos dele. Ei, peraí. Ah, mas não é casado. Tem prova maior de união estável do que os filhos? Tem prova maior do que as viagens em família? Tem prova maior do que as fotos do Facebook e das demais redes que existem? Porque era só fachada o casamento? Porque tinha a ideia de que era só fachada? Não, eu sou solteiro. Pô, mas peraí, como é que você é solteiro? Não, ele caiu no pior regime. Qual o pior regime? Comunhão... Não. União estável. Que não é regime, né? Não é regime. Estável. União estável. Ferrou. Eu não sei a partir de quando que ele passou a ter contato com a mãe dos filhos dele. E olha que detalhe interessante. Ele não tá mais aqui para dizer que começou a ter contato com ela na data A, B ou C. Ou seja... A partir do nascimento do primeiro filho. Ou seja, Subentende-se, né? tudo que ele fez no inventário foi trazido à mesa e de, opa, essa divisão aqui não está correto. Esqueceu de quem? Esqueceu da esposa. Mas nunca foi casado, só na cabeça dele. Porque você conseguiu provar, primeiro, tinha coabitação. Segundo, tinha intenção de família. Terceiro, tinha relacionamento. Tinha filhos. E o que é devido à esposa de Gugu? 50%. 50%! Quer você queira ou quer você não queira. Ela é meieira. Ela é meieira. E quanto que ela ganhou na cabeça dele que ele deixou no testamento? Nada. Nada. Meu amigo, feliz do advogado que pegou um caso desse. Vai ganhar Uma bagatela. uma bagatela. As estrelas vão brilhar por muitos E dias. se ele tivesse na feito mente? através da holding? Tava tudo planejado. Aí, tipo assim, será se ela não poderia pegar e, não, tem união estável, a gente teve, ou caracterizar isso, por exemplo? Eu não vou nem entrar nesse detalhe. Se ele tivesse feito um pacto antinupcial com ela e dizer, olha, vem cá, você é minha companheira, nós vamos fazer uma escritura de união estável com regime de separação de bens. Pronto. Não precisava nem da holding. Não precisava nem da holding. O que eu comprar no meu nome, eu vou comprar no meu nome. O que eu comprar no seu, eu vou comprar no seu. Só que a gente tem um detalhe. Por quê? No divórcio, isso funciona. Mas no falecimento, você é herdeiro. Aí no falecimento, ela vai ter a parte dela da mesma forma. Então existe muito uma pergunta assim, qual que é melhor? Separar ou morrer? Não tem o que perguntar. Não tem o que perguntar. Separar. Morrer sempre vai ser dos piores. Interessante, bem interessante. Belido, a gente tinha falado sobre reforma tributária, né, num episódio atrás aí, e eu queria saber se muda alguma coisa a reforma que tá vindo aí, se ela vai, né, ou facilitar a hold, ou se vai trazer alguma coisa referente a essas situações. Muda e, infelizmente, muda para pior. Nós vamos ter um aumento na carga tributária do segmento de aluguéis. Se hoje nós pagamos 11,33, toda a carga tributária, com a reforma tributária, nós vamos pagar muito mais. Mas não é assim 10% a mais, 20% a mais, 30% a mais. Não. Vai ser muito mais. Infelizmente, dentro desses 11,33, você tem o PIS e o COFINS.
Nós não pagamos ICMS, porque existe uma decisão do Supremo Tribunal Federal que aluguel não é serviço. E faz todo sentido. Aluguel não é serviço. E aí agora, com a reforma tributária, não tem mais essa ideia de aluguel. Não. Vai entrar tributado pelo IBS, pelo CBS, sem dó e sem misericórdia. Segundo, nós vamos ter aumento no ITCMD. Meu Deus. É uma discussão que está rolando até internacionalmente, né? Pois é. Quando você olha para o ITCMD, hoje, o ITCMD ele não é progressivo. Alguns estados trabalham com a progressividade, mas não é obrigado. O que é progressivo? Se você vai doar 1 milhão, a alíquota é X. Se você for doar 1 milhão e 100, a alíquota é X mais 1. Então, a progressividade é de acordo com o valor. Como nós pagamos o imposto de renda hoje, como né? é no imposto de renda. A alíquota máxima é 27,5, mas você começa ali com 7,5. Se você ganha pouco, você paga pouco. Ou, se você ganha pouco, pode até ser que você não pague nada, né? Que tem a faixa de isenção. Que é uma mixaria. Que é bem baixo, é uma micharia, né? Mixaria. Convenhamos. Hoje o pobre está pagando imposto de renda. Exato. E aí, com essa progressão, você tem a possibilidade de pagar mais. Só que esse não é o problema. O problema maior é que nós temos, na reforma tributária, por exemplo, nós temos o artifício de fazer distribuição de lucro de forma desproporcional. Ou seja, nós três somos sócios de uma empresa, a Marina é aquela que vende os nossos produtos, os nossos serviços, o Douglas é aquele que cuida das finanças e o Belido é aquele que fica trabalhando lá, no chão de fábrica. Cada um de nós tem 33,33%. Tudo igual. Só que, no mês janeiro, a gente combinou que Marina vai ter 50% do lucro. Mas como é que a Marina vai ter 50% do lucro se ela tem participação de 33,33%? Você coloca uma cláusula lá no contrato social que os lucros poderão ser distribuídos de forma desproporcional. A gente usa muito isso no planejamento tributário, no planejamento patrimonial. O que eles querem fazer, Douglas? Um absurdo. Se você distribuir, vamos pegar 2 sócios, cada um tem 50%. Se houver distribuição desproporcional, o excedente da distribuição desproporcional vai ser tributado como ITCMD. Um exemplo, nós somos sócio, eu e a Marina. Belido tem 50%, Marina tem 50%. A empresa teve lucro de 100 mil. Nós temos a cláusula lá de distribuir de forma desproporcional. Marina recebe 90 mil por um combinado entre nós dois. Adoro. E Belido recebe quanto? 10 mil. Recebe 10 mil. Nós vamos tributar o ITCMD sobre 40. Porque Marina só teria direito a 50. Um absurdo. Eu acredito que isso mesmo, vai bater no STF. Que tá entrando, isso daí não é possível, porque... Não tem lógica. É doído. É forma de querer cobrar sempre mais imposto. Isso porque a gente não começaram desenfreada. Ainda não começaram a mexer no imposto de renda. Ou já? Não, mas eles vão querer cobrar os dividendos. É a próxima reforma. É a próxima reforma. Essa distribuição de lucros hoje que não é tributada, ela daqui uns tempos ela vai começar a ser. O projeto de lei para a Previdência Privada já está em tramitação, infelizmente, porque hoje você fazer uma previdência privada é uma forma de sucessão patrimonial isenta de TCMD e eles vão mudar. E você tem lá o PGBL, o VGBL. Então, hoje a Previdência Privada ela também traz a proteção, né? Porque não pode alcançar a Previdência. Eles vão taxar e vai virar a mesma coisa. Que aí vão cobrar o ITCMD sobre a Previdência, né? No caso que hoje é isento.
Infelizmente, são né? situações que a gente fica ali estudando, aguardando e fala, meu Deus, Será se vai Que passar será de mesmo? nós? esse governo só pensa em arrecadar. Eu fico pensando, para onde vai esse dinheiro? Meu Deus. Pro ralo. Rapaz, se eles montassem uma empresa com fins, né, lucrativos, eles iam se dar muito bem, porque pô, em arrecadar eles são bons. Não, eles não são bons, eles são excelentes. São mais do que bons. E eu fico perguntando, quem paga os impostos são os empresários. Até que ponto a classe empresarial suporta? Até que ponto a classe empresarial tem sangue nos olhos para aguentar? Porque daqui a pouco a gente vai estar o quê? Uma Venezuela, cheio de empresas fechadas, os empresários colocando seu capital em outros países que traz mais segurança. E quem é que sofre? O povo, porque o empresário ele nunca vai sofrer. Se ele tiver um planejamento mínimo, ele vai ter condições de ir para fazer coisas melhores. Exatamente. Exatamente. E você falando dessa parte de o empresário paga, né? A gente tem que entender o quê? O empresário, ele é contribuinte de fato. De certo? fato, ele apenas repassa, né? Ele apenas pega o DARF e paga, né? Mas quem é contribuinte de direito é o consumidor final. É o consumidor É final. o consumidor final. Então, no final, quem paga toda essa carga tributária somos nós, pessoas físicas. A empresa, o trabalho dela é repassar. Claro que é de interesse dela o imposto ser menor, porque se o imposto é menor, ela consegue vender aquela mercadoria com um menor valor. Vendendo com menor valor, ela consegue vender mais. E, consequentemente, lucrar, crescer e assim vai. Agora, quando a carga tributária disso começa a se tornar muito alta, as pessoas param de consumir. Né? No caso, por exemplo, cigarro, cerveja e tudo mais, que é o tal do imposto do pecado. Eles estão seletivo. O imposto seletivo, que estão chamando de imposto do pecado. Estão aumentando para reduzir o consumo e tudo mais. Pô, beleza, então... E perfume? Perfume, que também é uma carga tributária altíssima, também estão querendo que diminua esse consumo. Então, né, é uma situação que não é do nosso assunto do podcast, mas é interessante falar porque... Tudo está interligado. Tudo está interligado. Tudo está E interligado. aí eu venho com uma informação de extrema relevância. Num cenário econômico no Brasil, taxas de juro como nós vemos aí. O Banco Central já deu o sinal que não vai baixar, né? Vinha num ciclo baixando, estagnou. Ou seja, estamos com juros altos. Segundo, uma inadimplência lá em cima. Inadimplência terrível. Terceiro, o consumo ele tem diminuído. As empresas, o faturamento tem caído. Os clientes Ou seja, o cenário econômico não é dos melhores. Se você levar em consideração fator climático, o que nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul, ou seja, nós temos um caminho fértil. Com expectativa de aumento da carga tributária ainda no cenário, nós temos um caminho fértil para as famílias fazerem planejamento familiar, planejamento tributário, planejamento patrimonial. Se eu não quero que o governo abocanhe algo a mais que ele está abocanhando hoje, por que eu vou esperar o ano que vem para ele ter participação maior? Porque eu vou deixar de dar segurança àquilo que eu consegui por longos anos. E convenhamos, de forma lícita, ninguém fica rico de uma noite pro dia. Você tem décadas de trabalho, você tem muitos anos de trabalho. É de se pensar em um planejamento para preservar o que tem conquistado até agora. Agora, planejamento lícito, nada voltado com interesse de fraude. Por quê? Porque não seria planejamento, Não né? seria planejamento. Tudo que vai ser feito vai ser desfeito. Vai gastar, vai pagar 2 vezes. Muito bem a observação aí do nosso comentário.
Lembrando que, voltando, na verdade, a falar sobre sucessão patrimonial, um patriarca que decide pensar nos filhos, pensar na sucessão, ele é uma pessoa extremamente generosa e empática com os seus. Que é muito fácil você não se preocupar, quem vai pagar não sou eu, vou deixar o problema para os meus filhos. E vai dar uma guerra familiar. E aí vai dar uma guerra familiar. Eu tenho uma amiga que o pai dela tem um patrimônio muito vasto. E esses dias eu conversando com ela, assim, e aí, vão fazer alguma coisa? São imóveis? São empresas? Não, a gente toca no assunto. Meu pai já está pensando que a gente quer que ele morra logo, que a gente quer adiantar a herança. Então eu falei, amiga, se ele vier a faltar, da onde vocês vão tirar dinheiro para pagar o ITCMD? Nós brasileiros, na verdade, isso É um pouco cultural, né? tá meio na cultura. A gente tem medo de falar de morte. Mas olha, eu gostava do Silvio Santos, né? Eu achava bacana aquela alegria que ele trazia nos domingos, mesmo sem assistir. Mas eu via. Eu achava o máximo ele dando dinheiro, aquela alegria toda pro povo. E eu vi algumas pessoas, depois que ele morreu, dizer assim, eu achava que ele era... Como é que é o termo que fala que não morre? Imortal. Eu achava que ele era imortal. Tu já parou pra pensar, passar na cabeça de um ser humano que um semelhante dele é imortal? E aí nós somos diferentes dos americanos. O americano faz parte da vida dele saber que um dia ele vai morrer. E ele, sabendo disso, ele planeja, ele prepara, ele deixa tudo organizado, porque ele é ciente que o vô dele teve a partida, ele é ciente que o tataravô dele teve a partida, que o bisavô dele teve a partida, e que vai chegar o momento dele ter a partida. E ele faz isso de forma muito tranquila e transparente. E você sabia que nos Estados Unidos é raro você comprar um bem na pessoa física? Tudo na jurídica. Tudo nas holdings. Compra nas holdings. Por quê? As empresas, elas não morrem, Douglas. As empresas só morrem com vontade das partes. Quem são as partes? Os sócios. Nós, seres humanos, nós não somos imortais. Nós haveremos de morrer. Quer queira, quer não. Por isso que não é segredo para ninguém que eu tenho formação cristã. Eu nasci num lar cristão. Então, assim, a Bíblia para mim é um livro de cabeceira. É um livro que me inspira para qualquer negócio que eu quero fazer. Então, assim, para mim a Bíblia é o livro que me atende em todas as circunstâncias. Nos momentos mais difíceis e nos momentos mais alegres. E aí a gente tem que entender o seguinte. Na história bíblica, todos partiram. Jesus ressuscitou. Nós temos a história de Elias, de Enoque, que eles foram levados aos céus pela Bíblia Sagrada. Mas todos os demais, todos, eles morreram. Por que eu e você não vai morrer? Não é mais fácil planejar? Não é mais fácil você ter o prazer de viver com saúde, com garra, com sagacidade, aquela coisa alegre, do que você ficar mentindo para você mesmo que você sempre vai ter essa vida? Não. Desfrute da vida que Deus te deu. Se você tem patrimônio, agradeça a Deus. Se você não tem patrimônio, agradeça a Deus. Se você quer planejar a sucessão dos seus filhos, evitar confusão, evitar problema. Aliás, a gente pode ver as confusões que são os inventários. Tão terríveis. 20, 25, 30 anos. Ai, nem fala um negócio desse. É isso que você quer para sua família? Eu tenho certeza que não. Então planeje, invida de forma transparente. Você vai ver que vai ficar muito mais agradável, muito mais saudável essa vida.
Show de bola. Se arrepiou também, Marina? Show de bola, adorei. Rapaz, eu vou abrir uma hold contigo amanhã, Belido. Inclusive, Belido, eu assistindo uma aula esses dias, uma aula fechada para empresários, falar sobre o tema holding, e o advogado que ministrou essa aula, ele comentou que logo quando ele se formou, que ele fez a primeira especialização há 20 anos, ele falou, eu abri minha holding, eu não tinha bem nenhum, eu não tinha nada, mas eu já sabia que eu não ia colocar meus bens na pessoa física, eu já ia jogar para a pessoa E jurídica. pode ser interessante, né? Porque é muito mais fácil, facilita muito mais. Ao invés de você ter que mandar da sua pessoa física para jurídica o bem, ter todo aquele trabalho, já compra na pessoa jurídica e pronto. Exatamente, Aí foi uma acaba sacada todo o trabalho, toda a dor de cabeça, né? Por isso que se antecipar tudo isso é o excelente. E sem contar, Douglas, a gente brinca assim, mas convenhamos, o dinheiro ele tem o seu valor. Ninguém joga dinheiro fora. Aliás, se jogar, ele tá doido, tá com problema. Joga lá em casa. Né? O Silvio Santos, ele não jogava dinheiro. O que ele distribuía ali, ele ganhava 10 vezes mais lá no baú. Então, assim, ele tinha as estratégias dele. Convenhamos, pra que eu vou pagar mais imposto se eu tenho meios de pagar menos? Pra que eu vou deixar um bem pra ir pro inventário, pro governo abocanhar uma pancada, dificultar todo o processo, se eu posso evitar? Se eu posso pagar menos? Se eu posso deixar o negócio ajeitado? Então, assim, é questão de análise. Agora, nós temos que entender, Marina, nem todo detentor de riqueza sabe disso. Exatamente. E nós temos um estado, o estado de Roraima, nós temos muitas pessoas bem de vida, que já está com os seus 60 anos ou mais, que são pessoas extremamente inteligentes, mas são semi-analfabetos. São pessoas que não têm conhecimento jurídico praticamente nenhum. Mal sabe escrever, mas ele sabe ganhar dinheiro. Ele sabe fazer negócio. Ele sabe fazer o patrimônio dele crescer de forma lícita. E aí, quando ele passa a ter esse conhecimento, ele começa a amadurecer, ele vai fazer o planejamento dele. Porque ele não quer dar dinheiro pro governo. Aliás, nós queremos. E se você não quiser, eu tô pagando 40%, deixa de pagar, vai pagar 30%, os outros 10% então doa. Não dá pro governo, não. O governo distribui mal esse dinheiro. E Sempre. como distribui mal, Distribui né? muito mal. Belido, muito obrigado mesmo por esse dia de hoje. Cara, eu já venho estudando hold há um tempo e tudo mais. É um negócio complexo e ao mesmo tempo simples, como você mesmo me passou. Então eu consegui tirar muitas dúvidas e entender, né, a alma da hold, o que ela realmente serve, para que ela realmente serve. Cara, obrigado de verdade por estar aqui com a gente mais uma vez, né, trazer esse amontanhado de informações sobre a hold. E eu quero te dar aí a oportunidade, né, se você quiser falar da sua empresa, do seu trabalho, dar um oi aí pros pessoal. Douglas, eu fico muito agradecido. Eu confesso para você que para mim é uma honra compartilhar conhecimento, compartilhar informação. Você sabe, eu cheguei em Roraima em 98. Aqui nesse lugar eu morei de favor, morei na casa dos outros. Eu não tinha condições de pagar aluguel. Eu morava de favor. E eu coloquei na minha mente, no meu desejo, nos meus sonhos, estudar. E Deus me proporcionou o estudo. Me formei na Universidade Federal de Roraima. Tive lá, me formei, entrei em 2000 na faculdade, me formei em 2003. Tive a honra de ser professor da Universidade Federal de Roraima na área de contabilidade. Na minha atividade como contador empresarial, eu fui presidente do SESCOM por 2 mandatos. Então, assim, 4 mais 4, 8 anos. Eu fui conselheiro na minha casa, que é a Casa do Contador, que é o CRC, Conselho Regional de Contabilidade. E eu me sinto, assim, muito agradecido
em poder contribuir com esse Estado. Levar a informação de forma assim despojada, de forma tranquila. Porque, Douglas, não tem coisa pior do que você pagar algo que você poderia evitar de pagar. É tão suado você ganhar o pão de cada dia. Para que você vai pagar dobrado? E na área contábil, na área tributária, na grande maioria, os brasileiros pagam mais do que deveria pagar. E nem sabe dessa E nem informação. sabe, você sabe da complexidade que é o emaranhado tributário. E eu poder estar no seu programa, estar com a Marina, para mim é uma honra. Tenha certeza disso. Eu fico extremamente agradecido. E agora, com essa nova função de advogado, eu quero, Douglas, continuar estudando, se Deus me der vida e saúde, Amém. para a gente poder ter esses bate-papos assim, para levar informação aos nossos empresários, levar informação àqueles que geram riqueza. Douglas, você sabe o que é ser empregado. Nós fazemos folhas de pagamento. O empregado só recebe o salário porque teve alguém que teve a coragem de empreender. E empreender, Douglas, você sabe mais do que eu, é correr risco. É você ali, iniciar um negócio e você acreditar naquele negócio e você ter a certeza que se não der nada, o risco é seu. Você não compartilhou com ninguém. O funcionário não tem esse risco. O funcionário, se você contratou ele por 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 reais na carteira, chegou dia 3, dia 5, no máximo, 5º dia útil, ou você paga, ou ele vai te levar na justiça porque você não cumpriu com a sua obrigação de pagar o salário no 5º dia útil, conforme manda a lei. Então, Douglas, esse empresário, ele merece um troféu, porque ele está no Brasil. E no Brasil, empreender não é das melhores profissões a fazer. Não. Empreender é correr risco. E o empresário brasileiro está no sangue. Ele pegar o pouquinho que ele conseguiu da rescisão dele e começar um churrasquinho na frente da casa dele, começar uma pamonha para vender na esquina, começar, enfim. Esse empresário, ele merece ser informado. Ele merece ser orientado. E aí, Douglas, eu tiro o chapéu pro Empreende Macuxi, porque vocês levam essa informação de forma gratuita. E eu estou aqui de forma gratuita, com muito prazer, em poder levar informações ao nosso empresariado. E isso aqui, Douglas, ultrapassa fronteiras. Não fica só no estado de Roraima. Isso vai pro mundo, na onde a língua portuguesa alcançar. Vai lá, se quiser assistir, vamos ouvir, vamos aprender um pouquinho. Puxa vida, eu nunca imaginei que isso era possível. Despertou conhecimento, começa a estudar, pronto, vida que segue. Muito obrigado por lembrar do seu amigo. Conte sempre comigo. Belido, as portas do nosso podcast, as portas da Folha de Boa Vista estão sempre abertas para você. Esperamos recebê-lo em outros episódios, muitos outros episódios mais. Aproveitando o ensejo, gostaria de agradecer à Folha por ter acreditado no nosso projeto. Aulas como essa que a gente acabou de ter fazem a gente ter a certeza de que nós estamos no caminho certo. Com certeza. De que o nosso projeto vai render muitos frutos. E é isso, gente. Até o próximo episódio. E não esqueçam, no YouTube, Spotify, da Da Folha de Folha Boa e Vista. Empreende Macuxi. Até mais, pessoal.